Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia e hoje vamos estudar fontes de energia, a partir da página 174. Nesse capítulo você vai aprender como ocorreu a evolução da produção de energia, além de conhecer as principais fontes que utilizamos atualmente. Conversa vai. Observe com atenção a cena apresentada na abertura do capítulo. Você já passou por uma situação como essa? Consegue pensar em uma solução para esse problema? Sabe qual é a relação da imagem com o tema que vamos estudar a partir de agora? Então a imagem é essa, duas crianças, né, estão aí numa espécie de parque, brincando, passeando, caminhando. De repente o celular começa a descarregar. Elas precisarão de quê para carregar o celular? De uma fonte de energia elétrica. Mas se nesse lugar não tiver energia elétrica, exatamente onde elas estão, como elas carregarão o seu celular? Você já passou por uma situação como essa? Que solução você daria para esse problema? E o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver, já que vamos estudar sobre fontes de energia. Conversa vem. O que são fontes de energia? Por que elas são importantes para as nossas vidas? Registre as respostas nas linhas abaixo. Fontes de energia são produções de ação ou movimento. Então, são recursos que promovem ação ou movimento. São importantes porque permitem a realização de diversas atividades. Tem algumas atividades que a gente só pode realizar através da energia. E aí, por isso que elas são muito importantes. Vamos ajeitar isso aqui para ficar mais claro. São recursos que promovem ação ou movimento. São importantes porque permitem a realização de diversas atividades. Fontes de energia, página 175. Praticamente todas as atividades que desenvolvemos atualmente necessitam do uso de alguma fonte de energia. Nossos aparelhos eletrônicos, a luz em nossa casa, as luzes nas ruas, as forças que movimentam as máquinas nas indústrias, etc. Você já parou para pensar em como seria o mundo sem energia elétrica? Mão na massa. Em seu caderno, escreva um texto relatando como seria o mundo sem energia elétrica e comente do que você sentiria mais falta. Em seguida, compartilhe seu texto com os colegas e o professor. Então, você vai para o seu caderno de geografia e vai escrever um pequeno texto falando como você acha que seria o mundo se não tivesse energia elétrica e do que você sentiria mais falta. Você sabia que a energia elétrica mudou a forma como vemos o céu? Em lugares com pouca presença de energia elétrica, podemos ver muito mais estrelas no céu. Se você já teve a oportunidade de ir a um sítio, uma fazenda, uma chácara que não tem muita energia elétrica, você pôde presenciar um céu muito estrelado. 176. Fontes de energia não renováveis. O que são fontes de energia não renováveis? São fontes de energia que demoram muito tempo para se formarem. Por isso, quando utilizadas de modo irracional, quando não pensa muito bem como utilizar e gasta muito, podem se esgotar. Geralmente, essas fontes de energia são as que mais causam impactos ao meio ambiente e aos seres humanos. Carvão mineral e petróleo. A descoberta de novas fontes de energia, como o carvão mineral e o petróleo, ampliou a capacidade humana de realizar tarefas tanto no campo quanto na cidade. A descoberta do petróleo proporcionou a produção de diferentes tipos de combustíveis, como a gasolina utilizada nos veículos de passeio, o óleo diesel que impulsiona caminhões e ônibus e o querosene utilizado na aviação. O uso cada vez maior dessas fontes preocupa não só pelo seu esgotamento, mas também por geralmente estarem associadas a problemas ambientais, como a poluição do ar e da água, entre outros. Energia nuclear. A energia é obtida por meio de fissão nuclear, que é conseguida por meio do uso do urânio, um elemento químico encontrado na natureza. As usinas nucleares são consideradas pouco poluentes, no que se refere à emissão de gases, porém o material utilizado nesse processo é radioativo e, portanto, emite tipos de radiação que, em casos de vazamento, causam danos ao meio ambiente e aos seres vivos em geral. O Brasil possui 2 usinas nucleares em funcionamento.
e uma em fase de implantação, todas localizadas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Aqui está a usina de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. É uma usina nuclear. 177. Recursos energéticos renováveis. O que são isso? Os recursos renováveis são considerados renováveis os recursos energéticos que nunca se esgotam, levando em conta o tempo de vida do ser humano. Sol. Esse tipo de energia é obtido por meio de equipamentos que são capazes de converter a energia solar em eletricidade, chamados de painéis solares. Tais equipamentos podem ser instalados em casas, fazendas, escolas, comércios e etc. Atualmente existem usinas solares compostas de milhares de painéis que podem abastecer cidades inteiras, bem como indústrias e atividades agrícolas. Além de ser renovável, outra vantagem do aproveitamento da energia é o fato de não causar emissão de gases poluentes. Aqui nós temos a foto com esses painéis. Outro tipo de energia renovável, eólica. Os ventos movem grandes cataventos ligados a geradores que convertem esse movimento em energia elétrica, não gerando gases poluentes durante a produção de eletricidade. Um problema relativo ao uso da energia eólica é o fato de ela não estar disponível em todos os lugares, mas apenas onde a circulação de ar é intensa e constante. Em nosso país, o Nordeste é a região que mais se destaca nesse tipo de produção de energia. Usina eólica localizada no litoral do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. Com a lupa na mão. Pesquise na internet o mapa que mostra o potencial eólico do Brasil. Depois, reproduza esse mapa na página 29 do material de apoio. Por fim, escreva em quais regiões do Brasil o potencial é maior e comente se a unidade federativa onde você mora faz parte de alguma dessas regiões. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em um mapa que Tia pesquisou para vocês. Você pode procurar outro mais fácil, se você encontrar. Você vai colocar potencial eólico no Brasil, né? Onde é que se produz mais energia eólica. Essa parte mais escura, esse marrom aqui, é o lugar onde se tem o maior grau de uso, né, da energia eólica, o maior potencial, onde se produz mais. Então, você vai tentar pegar esse mapa aqui e colocar do jeito que está aqui na página 29 do material de apoio. Tente fazer como está aí, certo? Ou você pode procurar outro mais fácil. Depois você vai responder as questões. O maior potencial de produção de energia eólica do Brasil fica nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, com destaque para o Nordeste, como nós vimos, que de todos é o que tem mais potencial. O Rio Grande do Norte, que é o nosso estado, está entre os maiores produtores também, já que está no Nordeste. Então, você vai tentar reproduzir esse mapa na página 29 do material de apoio e responder essas questões lá no quadrinho que tem embaixo. Aí a gente observa aqui, ó, grande produção, porque o marrom é onde tem o maior potencial. A gente observa que tem um pouco no Norte, tem no Nordeste, tem no Sudeste e também no Sul. Hídrica, página 178. As hidroelétricas utilizam a força da água corrente para movimentar geradores elétricos. É o tipo de energia mais utilizado em nosso país, devido à grande riqueza de recursos hídricos disponíveis. Tem muita água aqui. Uma vez instaladas, as hidroelétricas passam a produzir eletricidade com baixo índice de emissão de gases. Entretanto, para a implantação é necessária a construção de reservatórios de água que inundam grandes áreas, afetando a fauna e a flora da região, além de ocasionar a remoção das populações locais. Então, para se construir uma hidrelétrica, uma grande área é alagada. Então, muitos animais vão ter que se mudar para outro lugar e às vezes não se adaptam e morrem. As plantas são alagadas, a população tem que sair para outro canto, então causa essas questões.
Aqui nós temos a usina de Itaipu, instalada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Biomassa. A biomassa é produzida a partir de matéria vegetal, como cana-de-açúcar, da qual é extraído o etanol e o óleo vegetal, que dá origem ao biodiesel. A biomassa está no grupo dos renováveis, porque à medida que novas culturas forem produzidas, mais matéria-prima para a geração de combustíveis estará disponível. Esses combustíveis geram menor quantidade de gases durante a queima, portanto, são menos poluentes. Em contrapartida, a ampliação do uso desses combustíveis exige áreas cada vez maiores. Por exemplo, para a produção de cana-de-açúcar, o que pode ocorrer sobre áreas ocupadas, como culturas tradicionais de gêneros alimentícios, ou sobre áreas de cobertura vegetal, levando ao desmatamento indesejado de áreas naturais. Então, ou deixam de plantar os produtos para plantar muita cana-de-açúcar para poder fazer o biodiesel, para poder fazer a biomassa, ou eles podem também desmatar florestas nativas para poder plantar cana-de-açúcar. Então, causa esses prejuízos. Aqui nós temos plantação de cana-de-açúcar. Página 179, mão na massa. Número 1. Com o surgimento da energia elétrica, vários aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foram inventados. Um desses aparelhos é fundamental para a conservação dos alimentos. Desembaralhe as letras do quadro a seguir e descubra qual é esse aparelho. Então, que aparelho você acha que tem aí? Vamos ver. Diz aqui que ele é fundamental para conservar os alimentos. O que a gente tem em casa que ajuda a conservar os alimentos? Isso. A geladeira. A geladeira. Muito bem. 2. Podemos classificar as fontes de energia em dois grupos. Quais são esses grupos? As fontes de energia renováveis e não renováveis. 3. Qual desses grupos representa as fontes de energia que não se esgotam no tempo de vida dos seres humanos, ou seja, que não se acabam? As renováveis, as fontes de energia renováveis. 4. Das fontes de energia não renováveis duas fontes de energia não renováveis foram fundamentais para a ampliação das atividades humanas no campo e na cidade. Quais são essas duas? O carvão mineral e o petróleo e a energia nuclear e o fogo, ou a água e o vento? Então, duas fontes foram fundamentais para a ampliação das atividades humanas no campo e na cidade. Essas duas fontes são o carvão mineral e o petróleo. Então, você vai marcar um X aí na alternativa A. 5. Mesmo que as fontes de energia renováveis geralmente sejam consideradas mais limpas, algumas provocam impactos ambientais e sociais. Cite quais são os impactos causados pelas hidroelétricas. Então,
Grandes áreas são inundadas, afetando a fauna e a flora e prejudicando as populações moradoras dessas áreas, que precisam se mudar para outros lugares. Quando você terminar essa, você vai para 180 fazer o agora você já sabe. Você vai ler a frase referente ao assunto. Se você souber desse conteúdo, você pinta o quadradinho de azul. Se tiver dúvida, pinta de laranja. E se não souber, pinta de vermelho. Faz assim com todas as frases. Ok? Vamos para a nossa ficha de atividades. Nós faremos as páginas 111, 112 e 113 e 114 fica para casa, certo? Então, vamos lá para 111. Observe a imagem ao lado, que representa nosso planeta visto do espaço. A parte mostrada está no período da noite. Qual é a relação dessa imagem com a evolução das fontes de energia? Então, o que a gente pode observar olhando para essa foto do nosso planeta? A gente pode observar pontos luminosos, e esses pontos mostram a enorme quantidade de energia que usamos. Isso só é possível pela evolução das fontes de energia. Então, vamos colocar aí. Pontos luminosos mostram pontos luminosos, mostram a enorme quantidade de energia que usamos. Isso só é possível pela evolução das fontes de energia. B. No começo da vida humana, se pudéssemos ver nosso planeta, ele estaria assim como na imagem que a gente acabou de ver? Claro que não, pois as fontes de energia não, pois as fontes de energia que usamos hoje é que permitem ver imagens como essa. Se antigamente não tinha como a gente ver. Dois, as fontes de energia podem ser classificadas em dois grupos. Quais são esses grupos e o que eles significam? Fontes de energia renováveis, fontes de energia renováveis são aquelas que não se esgotam e fontes de energia não renováveis são aquelas que se esgotam. Próxima página.
112. Leia o texto a seguir. Algumas fontes não renováveis de energia, como o quê? Dessas alternativas que nós temos aí embaixo. Petróleo e o carvão mineral são responsáveis por grande parte da emissão, liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, visto que essas fontes são combustíveis, precisam ser queimadas para gerar energia e liberam gases poluentes que impactam a saúde e o meio ambiente. Então, você vai escrever aqui o nome: petróleo, e também marcar com um X aqui embaixo, onde tem a palavra petróleo. Ok? Você marca aqui também com um X a palavra petróleo. 4. Leia o texto a seguir. Para transformar a energia dos ventos em energia elétrica, são usados aerogeradores que possuem imensas hélices que se movimentam de acordo com a quantidade do vento no local. Essas hélices, em geral, possuem o tamanho de uma asa de avião e são instaladas em torres de até 150 metros de altura. A qual tipo de fonte de energia esse trecho se refere? Solar, eólica, hídrica ou biomassa? Se está falando de energia produzida a partir do vento, então vai ser a energia eólica. Você marca com X aí. Certo? 5. A fonte de energia da atividade anterior pertence ao grupo das renováveis, ou da renovável ou não renovável. Em qual região do Brasil ela mais se destaca? Então, pertence ao grupo da renovável. Se destaca na região Nordeste. Pertence ao grupo da renovável, se destaca na região Nordeste. Ok? Então, as próximas você vai fazer no para casa, 113 e 114, tia vai explicar. 113. Leia o título da reportagem a seguir. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à energia elétrica, diz Banco Mundial. A maior parte está concentrada na África subsaariana, segundo o relatório. O problema da falta de energia atinge muitos países, mas especialmente os considerados mais pobres. Letra A, você vai escrever qual é a importância da energia elétrica para as nossas vidas. Vocês sabem porque todos os dias vocês usam a energia elétrica para várias coisas. Aí você vai dizer por que ela é importante. B, para atender as nossas populações e pensando no meio ambiente, quais seriam as melhores opções de fonte de energia? Renováveis ou não renováveis? Por quê? Nós vimos lá no nosso conteúdo que as renováveis são menos poluentes. Então, qual seria melhor para o meio ambiente? Você vai dizer e dizer por quê. Volte lá no texto, você lê se tiver alguma dúvida. 114. Relacione a imagem com o tipo de fonte de energia que se refere. Então, você vai ver as imagens e você vai só ligar. Biomassa. Biomassa, você sabe que são aquelas que são a energia que vem por intermédio das plantas. Aí você procura aí e liga. Eólica, do vento. Hídrica, da água. Carvão mineral, o próprio carvão. Solar, do sol. Petróleo, o petróleo. Então, você simplesmente faz a ligação, ok? Por hoje é somente isso. Qualquer coisa nos procure e nos veremos na próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau!